Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e estou aqui em um dos estúdios da Multirio para gravar mais um quadro Curiosidades para vocês. Mas antes de começarmos a falar sobre as curiosidades do nosso quadro de hoje, vamos relembrar da aula da professora Camila? K, W, Y, nomes indígenas. Vocês prestaram atenção nessa aula? Eu lembro que nessa aula a professora Camila trouxe diversas personalidades indígenas que têm alguma coisinha ali em comum nos nomes. Vocês perceberam? Ela pegou alguns nomes e ela falou sobre as letras K, W e Y. O seu nome começa com alguma dessas letras? Bom, eu conheço algumas pessoas que têm o nome Caroline com K, Cauã, e Yasmin também pode começar com Y. E aí você de repente pode estar pensando em alguns dos seus amigos que têm essas letras no nome. Mas aqui no nosso quadro Curiosidades, para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Se eu te perguntar agora qual é a língua falada no Brasil, o que você vai me responder? Aposto que vocês aí de casa ou da escola vão falar que é o português. E vocês não estão errados. A língua oficial do Brasil é sim o português. Mas vocês sabiam que existem outras línguas também que são faladas no nosso território brasileiro? Nós sabemos que o nosso território brasileiro é muito grande, com diversas culturas, etnias e línguas faladas também. Existem cerca de 200 línguas indígenas que são conhecidas no nosso território brasileiro, das quais 180 são faladas até os dias de hoje. Mais ou menos 180 línguas indígenas que são faladas ainda nos dias de hoje. Com isso, nós podemos perceber a resistência dos povos indígenas. Para a gente tentar relembrar, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, os povos originários já se comunicavam através das suas línguas. Com a colonização e a tentativa de apagamento desses povos, o português começou a ser a língua imposta e aí sim passou a ser a língua oficial do Brasil. Mas hoje nós vamos conversar sobre a influência dessas línguas indígenas nas palavras que nós falamos hoje em dia, nas palavras do nosso português, da nossa língua oficial. Vocês sabiam que a maioria dos nomes da fauna e da flora brasileira tem influência da língua indígena? É verdade, gente, principalmente da língua tupinambá. E aí hoje eu resolvi trazer alguns nomes para a gente aqui conhecer a origem desses nomes e como tem a influência dessa língua indígena tupinambá. Bem, agora, antes da gente conhecer esses nomes, eu vou mostrar para vocês uma capa de um livro que eu acho bem interessante e você pode pesquisar aí na sua escola, de repente na sala de leitura da sua escola, pode ter esse livro. Nesse livro, vou colocar aí na tela para vocês verem, vejam aí. O nome do livro é O Tupi que Você Fala, de Cláudio Fragata. Nesse livro, utilizando rimas, nós podemos encontrar palavras de origem indígena tupi que fazem parte do nosso vocabulário. Agora, nós vamos aqui ver algumas palavras de origem indígena que estão presentes no nosso dia a dia e fazem parte do português do Brasil. Vamos conhecer? Aracaju, do tupi-guarani ará, que quer dizer papagaio, caju, cajueiro dos papagaios. Então, Aracaju pode significar cajueiro dos papagaios e também época do caju. Agora, outra palavra para vocês conhecerem. Será que vocês já escutaram essa? Gororoba, do tupi-guarani guará, árvore, e roba, amargo. E aí, vocês já escutaram essa palavra? Normalmente a gente usa essa expressão, essa palavra gororoba, para falar que alguma comida está com gosto ruim ou aparência feia. Bom, pelo menos eu uso essa palavra com esse significado. Vamos voltar para conhecer mais algumas. Capivara é esse bichinho que está aí embaixo, do tupi-guarani, capi-guara, ou seja, que quer dizer comedor de capim.
Jacaré. Do Tupi-Guarani, jaeça, caré. O que olha de banda. E aqui embaixo a gente tem a imagem de um jacaré. Bom, dá para entender o significado. O que olha de banda, não é mesmo? Capim. Do Tupi-Guarani, ca, folha, pi, fino, delgado. Mingau. Do Tupi-Guarani, mi, cal. Feito de papas, papa de farinha de trigo ou de mandioca. Como vimos aqui, nós temos diversas palavras do português que possuem influência das línguas indígenas. E mais, lembra que lá no início eu falei para vocês que a maioria dos nomes da fauna e da flora brasileira tinham influências de línguas indígenas? Bom, as técnicas de agricultura, de plantação, também tem muita influência. Os nomes das técnicas, expressões, têm muita influência das línguas indígenas. Bem, esse foi o nosso quadro Curiosidades de hoje. Deu pra gente aprender um pouquinho sobre essas palavras e sobre as curiosidades da nossa língua. Eu vou ficando por aqui e depois eu volto para mais encontros. Um beijo e tchau, tchau!